Olá, meu nome é João, eu faço parte do grupo do Oriente Médio e eu vou falar um pouco, brevemente, do que é e o que foi a música e a cultura egípcia. Então, o Egito foi considerado um berço da civilização, onde viu um dos primeiros desenvolvimentos da escrita, agricultura e urbanização, e até religião e governo. Então, acabou também por assimilar várias influências estrangeiras, não só com o desenvolvimento próprio, mas também com exemplos estrangeiros como os gregos, persas, romanos, árabes, otomanos e núbios. Então, acabaram por puxar bastantes influências durante o seu desenvolvimento também e foi um dos primeiros importantes centros do cristianismo. Então, hoje em dia, acabaram por ser islamizados, mas acabaram até religiosamente sendo pioneiros em desenvolvimento cultural, né, da religião, no caso. É, até hoje em dia, eles têm alguns conflitos por conta desses processos de transição religioso e territorialismo, mas a gente consegue ver isso bastante na parte da faixa de Gaza e tudo mais, que acaba influenciando bastante na parte cultural do Egito em geral e da sua civilização. É, desde os tempos antigos, a música e a dança no Egito é presente. Então, é um fato comprovado algumas figuras que foram encontradas em túmulos e eram retratadas cenas de festas e banquetes com músicos, cantores, bailarinos animando ali o momento ou celebrando, né? E os instrumentos de percussão normalmente eram o pandeiro e o tambor, aqueles duas imagens de cima. E em momentos de religiosidade, festivais religiosos, cistros e os crótalos, que são aqueles dois embaixo que são mais percussivos. Os crótalos são os da direita de baixo, que são uma espécie de castanhola de metal, e os cistros eram uma espécie de chocalho. Então, durante o Egito Antigo, os instrumentos musicais eram populares. Então, do início da civilização, estudiosos afirmam que eles não seguiam nenhuma partitura para tocar a música, devido a nunca terem encontrado, os estudiosos nunca terem encontrado um papiro de representações musicais e escalas musicais, mas isso está presente desde o surgimento, dessas civilizações. É, a dança era a principal manifestação musical, os instrumentos provavelmente surgiram do sul da África ou da Suméria, então vieram de influências estrangeiras, e após o estabelecimento das primeiras cidades, acabou por se fortalecer ainda mais. Na época do Império Antigo, entre a terceira e a décima dinastia, a música egípcia viveu o auge, assim, então com o desenvolvimento populacional e cultural. Muitas representações mostram pequenos conjuntos musicais, então cantores, instrumentistas com harpas, flautas e até inscrições coreográficas descrevendo danças realizadas para os faraós, né? É, estudiosos acreditam que a música tem origem tão remota como a da Mesopotâmia, então a partir até de afrescos em templos e túmulos é possível reconstruir com relativa precisão o desenvolvimento dos instrumentos musicais e o uso da música na civilização egípcia. Performances e práticas, então há, há rituais que são caracterizados por uma crença que utiliza a dança e a música para uma comunhão direta com uma divindade. Então, por exemplo, a dança dos dervixes, a tanoura ou dervixes rodopiantes, surgiu como um ritual religioso ligado ao sufismo. Então, os sufis afirmam que essa dança secular produz um estado de transe e acaba levando o executante a se aproximar de Deus, né? Além também acredito que uma das danças mais conhecidas egípcias é a dança do ventre, que se popularizou no mundo inteiro e veio até ser adaptada por outras culturas. No Império Médio, conjuntos maiores e até orquestras puderam ser encontrados em representações de pinturas. Então, tinham pinturas de instrumentos como harpas, alaúdes, liras, flautas, oboés, trombetas, tambores e os crótalos que eu mostrei antes. E alguns instrumentos foram até encontrados em escavações de pirâmides, templos e túmulos subterrâneos no Vale dos Reis, né? Mas infelizmente nenhum tinha uma afinação fixa, então acaba que não dá para ter a noção perfeita de como soavam os instrumentos na época. É, não foi encontrado nenhum texto que permita deduzir a existência de sistemas de notação, então não tem como acreditar que eles criaram a notação musical e os primeiros registros de uma música padronizada. Aqui eu trouxe exemplos breves da música é, que se aproxime da época, né? Então eu vou colocar brevemente.
como eu comentei, é um exemplo aproximado, não dá para afirmar que era 100% isso, mas dá para ter mais ou menos uma noção. E aqui um exemplo dos rituais de dança, e nesse caso eu tô usando a dança do ventre. A música no mundo árabe tem uma tradição vibrantemente sincrética e autorreflexiva. Desde a expulsão dos mouros da Espanha no século XV, a música andaluza foi levada pelos expatriados para o norte da África e se fundiu com as variedades locais em estilos distintos. Um gênero popular e folclórico específico, interpretado por e para as pessoas comuns, é chamado shabi. Ele apareceu pela primeira vez por volta de 1930 na Argélia, formalizado pelo famoso mestre músico do país, El Hadj Mohamed El Anka. Na mesma geração, o shabi chegou às ruas de Marrocos, embora não tenha sido popularizado lá até a década de 70 pelo grupo do astro do rock marroquino Omar Sayed Nas El Ghiwane, também conhecidos como os Beatles de Marrocos. Nos anos 70, esse gênero apareceu nos guetos do Egito, junto com a depressão econômica que varreu o país, causada por diferentes turbulências, agitações e conflitos na sociedade egípcia. Shabi, que significa literalmente folk, é o protótipo da música do povo. Em todos os 3 países em que surgiu, o shabi é altamente fusional e seu som é jubiloso e comemorativo. No entanto, em cada país, o shabi compartilha características específicas de cada nação e carrega implicações distintas. Ele fala pela identidade e crença peculiares do país, bem como por questões sócio-históricas e políticas. Ele é frequentemente tocado em casamentos, festivais e bailes. No final dos anos 70, em torno dos deslumbrantes e lotados bairros da classe trabalhadora do Cairo, surgiu o shabi egípcio. Essa geração é marcada pela decadência econômica e agitação social causadas por muitos fatores, incluindo a derrota do Egito na Guerra Árabe-Israelense, a morte do presidente Gamal Abdel Nasser, a situação econômica em espiral decrescente sob as políticas de portas abertas do novo presidente e a exportação de 10% de trabalhadores qualificados para os países árabes do Golfo para negócios de petróleo. Shabi, como a música do povo, era a música da classe baixa, a música comum, a voz da maioria da classe trabalhadora de nossas ruas em vez de conservatórios, tendo raízes em espaços urbanos. O shabi representa a atitude e reação de 99% à depressão econômica e às falhas sociais do país. Embora seja um fenômeno urbano, o shabi egípcio baseia-se em elementos musicais e culturais do folclore, como o mauau, ou poesia popular coloquial cantada. Mauau é uma característica definidora do shabi moderno e é descrito como um dos elementos culturais árabes genuínos que expressa a verdadeira vida das massas egípcias em suas casas, seus humildes cafés, transações de mercado e vida social. Instrumentos folclóricos tradicionais são usados em apresentações de mauau e shabi, incluindo o oud, o qanun, o nai e percussões panárabes como a tabla, o dohola, tabla maior, com um som mais alto e timbre mais baixo, o mazar e o daf, ambos tambores de quadro. Com o tempo, instrumentos estrangeiros foram introduzidos em apresentações de shabi, incluindo o acordeão, o teclado, o baixo, a bateria e uma seção de metais composta por trompetes e trombones. Eles articulam com eficácia ritmos egípcios e um clima de celebração semelhante ao do shabi da Argélia e do Marrocos. Ao contrário do shabi argelino e marroquino, cujo modo estava enraizado na música andaluza, o shabi egípcio inspirou-se nas tradições musicais árabes, particularmente no maqam. Originado na Pérsia Sassânida, maqam é o sistema de modos melódicos que são usados como base para composições e improvisações na música árabe tradicional. A atmosfera geral do shabi é barulhenta, áspera. Os músicos shabi mais velhos se apresentam em ocasiões comemorativas, como casamentos, e os mais jovens tocam em boates junto com os raqs sharq, ou danças orientais. Um bom exemplo de shabi é a música Salameta Hassan, ou Get Well Mother of Hassan, do egípcio Godfather of Shabi, Ahmed Adawiya. سلامتها ام حسن من العنوي من الحسن سلامتها ام حسن من العنوي من الحسن وسلامتك يا حسن من الرمش اللي حسن سلامتها 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 ام حسن Maragã.
Maragã é um gênero musical do Egito. Mais precisamente, podemos dizer que o maragã é um gênero híbrido da música egípcia, pois ele utiliza uma mistura do sha'abi, outro gênero musical do Egito, com elementos da música eletrônica. Maragã significa festivais em árabe, pois o idioma oficial do Egito é o árabe. Apenas no século XXI, o sha'abi começou a sofrer influências da música eletrônica e se popularizou em todo o Egito, originando maragã, conhecido também por electro-sha'abi. Produtores, DJs da música sha'abi começaram a usar sintetizadores em suas composições, misturando suas letras contendo revolta com batidas eletrônicas. Esta ascensão nas classes mais baixas é devido a esses DJs tocarem festas em casamentos, que é um dos poucos lugares de entretenimento para o povo mais humilde. Alguns artistas do gênero sabem que estão fazendo sucesso quando suas músicas também tocam nos tuk-tuk, que é um transporte popular pelas ruas do Egito. A Revolução de Tahrir no Egito, em 2011, no qual milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o caos político em que aquele país se encontrava, contribuiu ainda mais para a sua expansão, onde suas letras foram mais politizadas ainda, atraindo diferentes grupos sociais para a sua legião de fãs. Tal avanço deste gênero híbrido fez o maragã ter um artigo na famosa revista Rolling Stone, no qual foi apelidada de Revolução Musical do Egito, e que foi criada por uma juventude incerta na esteira de um Egito tumultuado. Mas essa popularidade já não agradava muito parte da população, e principalmente a elite egípcia. Sabendo que uma grande porção do maragã há letras com conteúdo considerada explícitas e devido ao seu sucesso, isto acabou chegando aos ouvidos dos conservadores e guardiões da música egípcia, que não se agradaram muito com o que ouviram. O ápice desta desarmonia foi em 2020, em um evento no Dia dos Namorados, quando o cantor de maragã Hassan Shakosh apresentou sua música Bent El Jiran, Garota ao Lado, para milhares de torcedores no Cairo Stadium, e disse que através de uma frustração amorosa ele usaria drogas. Abre aspas. Se você me deixar, eu vou odiar minha vida. Eu vou estar perdido e não vou me encontrar novamente, e usar álcool e haxixe. Fecha aspas. Vamos ouvir um pouquinho. O jornal The National News publicou uma matéria sobre o ocorrido. Reni Shaker, chefe do poderoso sindicato de músicos do Egito, respondeu proibindo o maragã, proibindo apresentações em clubes, hotéis, barcos do Nilo e quaisquer outros locais do país. O porta-voz do parlamento egípcio também saiu em apoio, chamando em um programa de notícias a declarar maragã um vírus que é mais perigoso do que o coronavírus para a sociedade egípcia e para todas as sociedades árabes. E ainda reforçou que, abre aspas, muitas de suas letras estão cheias de insinuações que reforçam os costumes imorais, fecha aspas. Mesmo com a resistência da elite musical egípcia e do governo, as plataformas digitais é que tiveram um papel importante na impulsão deste gênero híbrido, atingindo milhões de plays e views, principalmente no YouTube, se tornando assim um sucesso em toda a região. Bom, agora eu vou fazer uma breve análise dos artistas Oka e Ortega. Eles tiveram o início da carreira há cerca de uma década atrás. Em grande maioria, as músicas elas abordam temas populares, como decepções amorosas, depressão e também comum para o Egito, conteúdo religioso. وتقول انا هبدأ يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا O uso de autotune ele é bem comum. Os ritmos são semelhantes na maioria das músicas. Existe uma variação percussiva na música, não no gênero, no estilo como um todo. As músicas que eu encontrei, todas eram em escalas menores. E elas são bem padrão, elas são bem grudentas, semelhante ao
que tudo que é popular segue essa mesma ideia. Vale também mencionar que a maioria dessas faixas são produzidas no FL Studio com uso de plugins pirateados. Infelizmente, a realidade deles não é favorável para o uso de produtos originais. No documentário Electroshab 2013, os diretores tiveram a sorte de acompanhar de perto a ascensão astronômica do duo, onde é possível acompanhar eles decidindo e abrindo mão de certos aspectos da sua produção, a fim de alcançar o novo nível de fama e o reconhecimento maior. O amigo, produtor e empresário deles, Weza, acredita que é uma má ideia, considerando que os contratantes não têm interesse por Weza, eles só têm interesse pelos artistas Oka e Ortega. Você consegue ver nesse clipe o momento em que eles decidem deixar certas sonoridades e apologia às drogas para trás, a fim de se adequar mais ao que a grande mídia e o governo se interessa e apoia, tendo assim uma chance de tocar em grandes festas e rádios populares do país, assim atingindo um espectro maior de ouvintes e levando seu estilo a ser reconhecido em todo o território nacional. والله بجد انت مش عارف انت عايز ايه. في وقت واحد فاهمني كل حاجه بقت مره واحده حلو. بقيت واقف بقى فاهمني كلها حلوه بس مش عارف اروح لمين لا لما سبت في البيت ما انا ما اروح لمين كده انا كده مش عارف لا اسمعني بس. مش انا من اول الناس اللي قريت العقد. انا كده مش في موقف وحش دلوقتي ما هو انت في موقف وحش. لا ما هقول لك انت معانا في الموضوع مش هو يقول ماشي ما هو يا عم اسمعني لحد الاخر السؤال دلوقتي انت لما قريت العقد وز لما قريت العقد لقيت ايه في العقد عجبنيش. ما عجبكش من ناحيه ايه لقيت ان طب ما اي عقد لازم يكون له التزاماته انا فاهمك. انا الناس لازم تطلع على التلفزيون. يا عم طب ماشي امال احنا بنغني ليه عشان نقعد في البيت او ازاي واحنا بنغني اوكا وأورتيجا لوحديهم وانا لوحدي. انا زعلان ازاي احنا كنا ماشيين كلنا في طريق واحد، وازاي ان احنا كنت بقف معاكم وفجأة كده اتباع فجأة. فلما ابتدوا بقى يخشوا في افلام ودلوقتي بقت حفلات وكده فنسيوا البني ادم اللي وقف معاهم. المشكلة الأساسية بتاعت الشغلانة بتاعتنا ديت إن دايما الناس بتجري ورا الشهرة. دايما الناس بتجري ورا الشهرة. بس ادي كل الموضوع. O cartunista egípcio Andil, que é um dos organizadores da Revolução de 2011, ele afirma: essas crianças sabem que existem pessoas muito mais ricas que elas que as odeiam, as acham repugnantes. Elas respondem com músicas extremamente irritantes. O desgosto que Maragão mostra reflete a inquietação a respeito do futuro do Egito. Então isso mostra que, apesar de ter abandonado certos aspectos da música deles e do estilo, e isso não descaracteriza a música ou até mesmo a luta deles. Ela continua, só um pouco diferente. Muito obrigado por acompanhar esse videocast. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a cultura musical do Egito e que tenham se interessado por ela.